Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo aqui do programa Marcel Henrique Rodrigues. Ele é autor do livro Sob o Signo da Melancolia, uma introdução ao esoterismo na Renascença. Marcel, bem-vindo ao Religar, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Olá, Flávio, prazer é todo meu, um alô para todos os telespectadores. Você já está seguindo o nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Inscreva-se em nosso canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar. Nós estamos também nas plataformas de podcast, você pode fazer o mesmo tipo de busca, Religar, Conhecimento e Religião. E sempre que você considerar a nossa entrevista interessante, que vale a pena você compartilhar, faça isso, compartilhe o Religar nas suas redes digitais. Marcel, você fez uma pesquisa sobre esse tema da melancolia, né, sobre o signo da melancolia, é o título do seu livro. Você trabalha sobre a temática do esoterismo na Renascença. Vamos começar falando do século XVI. Né? O que é que foi esse tempo? Né? Como que você contextualiza esse ambiente, né, a partir do qual você fez reflexão sobre essas questões? Olá, Flávio, claro. Bom, o Renascimento, ele acontece em diferentes etapas, né? Não se tem uma linha muito precisa de quando ele começou exatamente e quando ele terminou. Dante, por exemplo, que é caracterizado como um personagem do período medieval, ele muitas vezes é introduzido como um autor do Renascimento, né? Isso na Idade Média. Mas o principal foco desse meu trabalho de tempo em questão temporal é o final do século XV, com a Academia Neoplatônica de Florença, que foi um bastião, vamos dizer assim, filosófico para o período renascentista, para o final do século XV e, sobretudo, do século XVI, né? O século XV ele é denominado de Quattrocento e o século XVI de Cinquecento. Então, esse período foi o período que eu delimitei para a minha pesquisa, porque justamente a obra que eu trato no livro, uma obra artística, que é do Alfred Dürer, Melancolia I, ela foi produzida justamente nesse período transicional, não bem transicional, mas de um século para outro, né? Do século XV para o século XVI. Ela foi executada em 1514. Antes da gente falar sobre o autor e a obra, que características filosóficas nós poderíamos destacar desse período que você estudou? Sem dúvidas. São muitos. O período renascentista ele dá uma abertura muito grande para novos textos de filosofia, deixa o campo aristotélico, escolástico do período medieval, né? Não deixa totalmente de forma alguma, mas abre-se um novo leque a partir do concílio especialmente na Itália, no final do século XV, após o concílio de Florença, onde novos textos, né, textos até então desconhecidos no Ocidente, textos de Platão, sobretudo, dos neoplatônicos, tomam vida, ganham vida, né, porque são traduzidos do grego para o latim. O grego, até então, na Europa medieval, era muito pouco conhecido. Então, esses textos neoplatônicos, platônicos e também os ditos textos herméticos, que vão dar origem após, também pode dizer, não é muito bem caracterizado como textos esotéricos, mas textos herméticos, que têm um viés neoplatônico, também eles surgem no final do século XV, século XVI, trazendo uma nova perspectiva filosófica e também religiosa para o Ocidente. No caso das ideias religiosas, aí elementos de esoterismo, elementos da tradição cristã, como é que esses elementos se conjugam nesse período? É um período de muita confluência e eles acabam se cruzando. O principal autor, o filósofo que eu estudo desse período, de novo, no final do século XV e século XVI, é Marsilio Ficino,
Ele foi o principal pensador da Academia Neoplatônica de Florença, que foi responsável por trazer esses textos do grego, né, do Oriente, e traduzir do grego para o latim. E ele era um clérigo, ele era um padre, né, ou seja, fazia parte da igreja, e mesmo assim ele teve essa abertura e todo um cuidado de fazer uma aproximação da teologia cristã com o platonismo, com o neoplatonismo e principalmente com esses textos herméticos, que tem uma forte perspectiva da gnose, por exemplo, que era foi considerado, né, telespectador saber, uma heresia no começo do cristianismo, né? E ele tenta fazer essa conciliação entre perspectivas filosóficas e perspectivas religiosas, já que eram dois campos completamente imbrincados naquela época, e ele tenta fazer ele consegue, inclusive, né, esse movimento de aproximação de duas perspectivas, tanto filosófica, neoplatonismo, quanto cristianismo, para que não haja tanto, que não houvesse tanto embates naquela época, ou problemas com a igreja, embora ele tenha tido, sim, alguns problemas nesse âmbito. Para quem não está muito acostumado com esses termos, né, o que seria a gnose? A gnose, grosso modo, um período que, no começo do cristianismo, uma corrente filosófica de cunho platônico, e neoplatônico também, em que os gnósticos colocavam uma contraposição muito grande entre a alma, o espírito, e a matéria, o corpo. Muitos gnósticos acabavam recusando-se alimento, porque acreditava-se, os gnósticos tinham a profunda convicção de que o corpo era o cárcere da alma, né? De que aqui nós estávamos presos, que como o único elemento que importava era a alma, o espírito, eles davam muita ênfase para a alma, para o espírito, esquecendo-se do corpo. Fazia-se da matéria como um princípio tipicamente mau. Muitos deixavam-se até morrer de fome, ou morrer de fome, como se para se libertar da alma do cárcere que era o corpo. Isso não foi bem visto pela ortodoxia cristã, especialmente por conta do dogma da encarnação de Cristo. Bem, o seu livro tem como subtítulo Uma Introdução ao Esoterismo na Renascença. Em linhas gerais, o que poderíamos falar a título de introdução do esoterismo nesse período? Exatamente, é uma introdução porque é um tema muito amplo. E esse termo, esoterismo, poderia ser até talvez melhor colocado como hermetismo. Embora os dois termos sejam praticamente equivalentes, porque esoterismo, na sua acepção da origem da palavra, significa aquilo que é fechado para um grupo específico. E hermetismo também, nós dizemos hoje, né? Algo que é fechado hermeticamente. Mas o hermetismo, na verdade, ele vem de um personagem mítico chamado Hermes Trismegistus, que foi redescoberto nessa época do Renascimento. Ele é autor de diversos textos de cunho filosófico e religioso, e ele é traduzido durante esse período do século XV para o século XVI, do grego para o latim. E é um texto, como nós falamos agora há pouco, que tem um viés gnóstico muito forte, que precisou ser visto e traduzido com cautela nesse período aí do início da Era Moderna, do século XV e XVI. Então, o esoterismo, ele vem nesse período justamente com uma nova perspectiva filosófica, mas também com uma nova perspectiva religiosa, que inclui, inclusive, práticas mágicas, que se desdobra para a alquimia, para a astrologia, aspectos que até então eram bastante combatidos pela igreja. Então, esses termos esoterismo, é uma partícula muito pequena, por isso que eu chamo de introdução, né? Um estudo muito pequeno
frente a um vasto campo de conhecimento desse tema, principalmente que pode ser chamado também, acho que até melhor compreendido, como hermetismo do período renascentista. Esse livro é fruto da sua pesquisa de mestrado, não é isso? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Ciência da Religião. Sim, sim. Ele é um livro, posso dizer que é um pouco até mais aprimorado, porque a gente tem um tempo para poder revisar algumas coisas do que o curto espaço de tempo de 2 anos para fazer uma pesquisa acadêmica. Então, sim, sim, mas de uma forma mais bem escrita, de uma forma mais bem elaborada e para trazer um conteúdo um pouco mais didático para o leitor. No Religário de hoje, nós estamos aqui tratando sobre o livro Sob o Signo da Melancolia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, uma introdução ao esoterismo na Renascença. E o nosso convidado é o Marcel Henrique Rodrigues. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião, sob o signo da melancolia, uma introdução ao esoterismo na Renascença. É o título do livro, é o título da nossa entrevista. Hoje aqui o autor da obra está participando do Religário. Eu converso com Marcel Henrique Rodrigues. Marcel, você falava ainda há pouco sobre o esoterismo na Renascença. Existe algum tipo de relação entre esse esoterismo, que tem a ver com religião, com filosofia, como você disse, e com a ciência daquele período? Sim, sim, totalmente. A alquimia, visto com uma certa ambivalência, muitos como um ramo do conhecimento autêntico, outros, principalmente por parte da igreja, como uma heresia, sobretudo com a proposta de transformar metal em ouro. Isso visava, então, uma questão de riqueza ou coisa do tipo assim. Então, sim, existe, sim, uma relação. As obras da autora, por exemplo, Frances Yates, um autor que é muito pouco conhecido no Brasil como Johann Petrus Curiano, eles trabalham essa perspectiva desse período em que crenças religiosas estavam vinculadas com o conhecimento da natureza, né? A natureza era vista como uma máquina, vamos dizer assim, divina, né? Então, operar, conhecer a natureza era conhecer os segredos da criação. Então, havia, sim, totalmente um vínculo muito forte, que vai apenas se desprender no período do iluminismo, né? O século XV e século XVI é um período muito forte dessa relação. O século XVII já começa a haver uma contestação, né? De começar a dar mais espaço para aquilo que é puramente empírico, e deixar as questões religiosas, questões em torno de espírito, alma de lado. Mas isso é um movimento muito lento, muito acanhado ainda no século XVII, mas que já começa. Por exemplo, Isaac Newton, as pessoas o veem como um grande baluarte da ciência, e de fato é mesmo, mas ele tinha muitas ideias esotéricas, como vamos dizer hoje em dia, em relação à alquimia, à autenticidade da alquimia e da eficácia, por exemplo, e da astrologia como um todo. Bom, sob o signo da melancolia, significa exatamente o que na sua obra? Ele leva o título justamente da gravura do Albert Dürer, né? Uma gravura executada em 1514, e ela tem o título, né? Melancolia 1, e a partir daí se desdobrou o meu trabalho. Então, como esse período é um período muito rico em confluências filosóficas, religiosas, e junto com essas confluências religiosas são parentes para a questão do hermetismo ou esoterismo, essa obra em si ela está carregada justamente de todos esses aspectos, e incluindo o aspecto da melancolia, que nesse período, novamente, século XV e século XVI, começa a tomar uma transformação, né? Que a melancolia deixa de ser vista como um aspecto maléfico
como algo ruim, como tinha sido vista até então no medievo, por exemplo, como uma tentação diabólica, por exemplo, e passa a ser visto com aspectos benéficos, como eu disse, como um aspecto que coloca o sujeito em introspecção, se assim podemos dizer, e coloca no caminho do conhecimento e da interrogação ou dos questionamentos da vida. Esse autor, Albrecht Dürer, quem foi, né? Como é que você faz a apresentação desse autor? É um autor, somente no campo da religião, acho que ainda esse campo arte e religião pode ser muito bem explorado ainda, é um campo que precisa ser, enfim, muito investigado, porque é muito rico. O Albert Dürer, ele é um personagem central, foi considerado o maior artista do Renascimento alemão, né? Porque quando a gente fala em Renascimento, a gente sempre lembra na Itália, mas a gente tem que lembrar que o Renascimento aconteceu em outros países, Inglaterra, França, Espanha, e na Alemanha também. E o Albert Dürer, ele é desse período, final do século XV e século XVI. Né? Viveu entre esses dois períodos. E ele é considerado um gênio da pintura, da erudição, do humanismo alemão, considerado como Leonardo da Vinci, da Alemanha. E essa obra, Melancolia 1, né, que você falou que data de 1514, o que significou esse estudo que você fez, né? Qual é exatamente o processo de análise que você desenvolveu? Pois é um trabalho muito rico, porque, assim, não o trabalho meu em si, mas o trabalho do Dürer em si, porque se tornou uma das obras de arte mais, assim, enigmáticas da história, por conta de um monte de símbolos que ali estão lá. Não é uma obra de arte muito, assim, vamos dizer assim, que instiga a pessoa, mais assim como outras, mas que instiga as pessoas a querer saber o que ela significa, porque há um amontoado de símbolos ali, geométricos, e um anjo em posição melancólica. E, assim, então, a partir desse questionamento de tentar entender o que significava essa obra e contextualizá-la no período do Renascimento, junto com a temática da melancolia, que dá origem, né, ao tema, que dá nome à gravura, foi um intento que norteou minha pesquisa. Então, eu quis entender como esses aspectos foram, vamos dizer assim, parar na mente do Dürer e fazer com que ele executasse e fizesse essa obra-prima que caracteriza. Você pesquisar a obra de Dürer na internet sobre ele e vai aparecer normalmente essa obra que ficou com marca registrada dele. Você falou que há vários símbolos, né? A gente não vai conseguir aqui destacar todos esses símbolos, né? Mas qual que você destacaria? Qual esse símbolo? Esse aqui a gente não pode deixar de falar. Sim. Bom, eu acho que é o símbolo da escada. Estou dando uma olhada aqui na obra. Está logo em segundo plano, em terceiro plano da gravura, o símbolo da escada. Né? Ela não está no chão, ela está justamente como uma escada deve estar posicionada, né? Numa parede e em sentido ascensional, de ascensão. É essa a ideia que o tema da melancolia recebeu no Renascimento. A melancolia, como eu disse, ela deixa de ter os aspectos, não que ela deixa, mas ela passa a ser considerada também com outros aspectos, não vista somente como uma doença, vamos assim dizer, ou até mesmo uma tentação diabólica, mas passa a ser um leitmotiv, vamos dizer assim, para fazer com que o melancólico se coloque na posição de, vamos dizer assim, de filósofo melancólico, aquela ideia, aquele que se interroga, que faz interrogações, que faz perguntas acerca da vida, acerca da natureza,
E isso mostra, a escada justamente, mostra esses graus que o ser humano vai alcançando no conhecimento. Nesse caso, para a obra do Diller, pode-se dizer que seria do conhecimento, desde o conhecimento do mundo, né, até o conhecimento das coisas celestes, divinas. O seu livro, como é que a gente pode chegar até ele? Você pode adquiri-lo através do site da editora, do estante virtual, está lá, todos são novos, comprados pelo estante virtual, todos são novos, porque é um livro bem recente. Sim, você publicou era o que, meio do ano de 2020, Sim, né? na verdade, teve toda a questão da pandemia, e ele foi lançado mesmo em dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Muito 2020. bem. Só para a gente terminar, Marcel, já que seu livro, né, saiu da sua pesquisa de mestrado, né, em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, o título do outro trabalho, né, o trabalho de mestrado, reunia símbolo, religião e arte. E eu gostaria de terminar, né, nesse minuto final que nós temos de conversa, né, como é que você, né, sintetiza esses três elementos no seu trabalho. Principalmente a obra do Diller, por conter muitos símbolos. A religião, por si só, possui a sua linguagem simbólica, né? A sua linguagem baseada na simbologia. E a obra do Diller congrega esses três elementos. O símbolo, né? Porque é uma obra completamente dotada, muito rica em simbologia. A arte, por se tratar de uma obra de arte, é uma gravura feita em cobre. E a religião, porque é justamente uma simbólica religiosa, esotérica e, vamos assim dizer, ou, como eu disse, hermética, né? Então, são três elementos que nós conseguimos identificar com muita facilidade na obra do Diller, e a partir disso abriu um leque muito grande de estudos. Excelente, muito obrigado. No Religário de hoje eu conversei com Marcel Henrique Rodrigues. Nós falamos sobre o livro que o Marcel publicou com o título Sob o Signo da Melancolia. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Um abraço muito cordial e até lá com um novo Religário, Conhecimento e Religião.